onde reclinar. E como pedir honras ao Deus que maldito se fez e coberto de vergonha foi por amor. Como eu posso ser assim, querer tanto quando ele não quis nada além de me amar? E todos os seus passos só me falam que o que ele espera de mim é renunciar, é morrer pra mim mesmo, é tomar minha cruz e seguir os seus passos. Se eu não sou capaz de fazer morrer minhas vontades, tampouco posso ser chamado de discípulo ser. A simplicidade ele trazia no olhar, e tudo que ele fez foi só pensando em nos amar. E ao ler sobre ele, ao cantar sobre ele, eu me pergunto onde a essência foi parar. A sua comida era a vontade do seu pai, e o que fugia disso ele deixava para trás. A minha paz custou o seu castigo, o meu pecado foi moído. Cordeiro de Deus, seu nome é Jesus. Entre o que eu ouço por aí, o que eu leio sobre ele, eu só acho contrastes. Precisamos nos lembrar a verdade, retornar alguns conceitos, repensar. Não se preocupou em ajuntar riquezas e nele não achava nenhuma beleza. Pelos seus foi rejeitado, duramente açoitado, entregue pra morrer numa cruz. E quando eu digo que quero imitá-lo e ser igual a ele, será que eu sou consciente do que isso quer dizer? A simplicidade ele trazia no olhar, e tudo que ele fez foi só pensando em nos amar. E ao ler sobre ele, ao cantar sobre ele, eu me pergunto onde a essência foi parar. A sua comida era a vontade do seu pai, e o que fugia disso ele deixava para trás. Eu preciso ser como ele e deixar tudo por ele. Mais do que ler, falar, eu preciso viver Jesus. Viver Jesus. Mais do que ler, falar, eu preciso viver. Por que a gente precisa falar de Jesus, cara? Porque quando você fala assim, cara, eu me descobri, eu lidei comigo, eu tô bem, eu tô com a minha cabeça boa, tem um monte de gente sofrendo e achando que não tem jeito. Achando que os seus problemas, sejam eles nesse enfoque que o Azusa trata, que é o enfoque racial e tudo mais, ou de grana, ou de saúde, ou qualquer coisa, as pessoas acham que não tem jeito, né? E a gente precisa trazer Jesus para o centro das conversas sempre, porque
Jesus é aquela expectativa de que tem jeito sempre. Então, a gente precisa falar de Jesus, e é muito bom falar de Jesus, é um prazer falar de Jesus. E eu queria que nesse momento você falasse de Jesus pra gente. Como é que é Jesus para você, tua experiência com ele, a ação dele na tua vida, a ação dele dentro desse processo das artes? Na verdade, eu percebo que, assim, quando você vive uma realidade, ela flui naturalmente de você. Então, quem me conhece, quem tem o mínimo de contato comigo, já me viu falar de Jesus em algum momento. Porque isso flui. Você entende o propósito pelo qual você vive, você entende o motivo pelo qual você foi criado, sabe? E assim, é importante que as pessoas que me veem como uma ministra, uma pessoa que está no altar e ministrando, que entendam que eu tenho uma história, né? E eu precisei de cura nessa história, sabe? Eu vim de uma realidade muito complicada, familiar, de muita violência. Eu e minha família, a gente precisou sair de um ambiente de violência. A gente foi... Eu posso dizer para você que a gente é um milagre. A gente não era para estar aqui hoje, sabe? E se a gente está aqui é porque o Senhor tem estado conosco ao longo de toda a nossa história. Então, além disso, e na verdade isso desencadeou em muitas crises minhas, com relação à minha aparência, com relação a não aceitar o meu corpo, não aceitar o meu cabelo, achar que eu era um erro, que eu era um acidente, que os meus pais não tinham sonhado comigo. Eu tive muitas crises, sabe, na minha identidade, por não entender o propósito pelo qual nasci. Eu questionava muito o porquê da minha vida. E é por isso que eu falo que, apesar de quando eu ter nascido, a minha mãe já ser cristã e me criar na presença de Deus, apesar disso, de eu nunca ter me desviado, eu só tive um relacionamento real com Jesus na minha juventude. Porque eu precisei de Jesus para vencer essas crises. Eu tive uma depressão muito severa aos 19 anos de idade, que, assim, eu lembro que na época eu emagreci 14 quilos em 2 meses. Porque meu Deus, eu não tinha prazer na minha vida. Eu nunca tentei me suicidar, graças a Deus eu não cheguei a esse ponto. Mas eu sei também que, enquanto a gente está conversando aqui, talvez existam pessoas que estão questionando a sua existência, que não entendem por que foram criadas e por que estão aqui. Porque isso aconteceu comigo, eu vivi isso. Eu me olhava no espelho e eu achava tudo em mim horrível. Eu achava que, cara, pra que eu nasci? Por que eu nasci desse jeito? Por que eu nasci com esse cabelo? Por que eu nasci com esse corpo? Por que eu nasci com essa cor? Sabe? Então, assim, só quando eu tive um real relacionamento com Jesus e eu comecei a perceber Jesus como parte da minha vida, não apenas Deus, um ser supremo que governa todas as coisas e é soberano. Porque quando a gente é criado num ambiente extremamente religioso, com todo o meu amor e carinho pela Assembleia de Deus, que é a minha raiz e eu amo, eu fui criada num ambiente muito religioso. Eu era da Assembleia de Deus na década de 90. Então, assim, o Deus que me apresentaram foi um Deus que era muito poderoso e que ia me castigar se eu fizesse qualquer coisa errada. Eu não fui apresentada a um Deus Pai. E até por eu não ter um referencial de pai bom, eu não conseguia entender Deus como meu pai, sabe? E aí, quando a gente saiu dessa realidade de violência, a gente precisou entrar num processo de cura para a gente começar a entender Deus não como um punidor, não como um carrasco, mas como um pai que nos amava e que queria o nosso bem. Então a gente entrou nesse processo de cura e eu comecei a entender Deus aí, sabe? A partir dos meus 16 anos. E aí, quando chegou aos 19, veio a depressão. E, assim, eu não tinha sono para dormir e de manhã eu não tinha prazer em acordar, sabe? Meu Deus. Os meus dias simplesmente passavam e eu não via eles passarem. Eu terminei um relacionamento na adolescência e entrei numa depressão muito severa. Tive uma anemia muito grave. Eu lembro até hoje de um episódio que eu fui tentar doar sangue e não pude, porque meu sangue estava
rosado. Porque eu tive uma anemia muito profunda. Meu e Deus. assim, eu entrei num processo muito grave. E aí eu comecei a buscar, tá, quem é Deus? Se eu sou criada na igreja a minha vida inteira e eu tô passando por isso, então eu acho que eu não tenho um relacionamento com Deus, eu não conheço a Deus. E aí eu comecei a buscar saber quem que era Deus. E onde a gente busca quem é Deus? Na palavra. E eu comecei a permitir essa cura e comecei a perceber o propósito pelo qual eu fui criada, comecei a entender. E a minha cura foi o Senhor. A minha cura não foi religião, apesar de eu amar o ambiente da igreja e ser plantada numa igreja incrível. A minha cura não foi a igreja, a minha cura foi Jesus. Foi quando eu olhei para Jesus e eu percebi que eu era amada, sim. Ele tinha sonhado comigo, sim. Que a minha aparência tinha sido planejada pelo Senhor. Que eu não precisava odiar o meu corpo, eu não precisava odiar o meu cabelo, eu não precisava odiar a minha história. Que tudo que eu tinha vivido era para que hoje eu estivesse aqui, numa telinha ou em qualquer meio, compartilhando com as pessoas aquilo que eu vivi, para poder dizer para elas que, cara, Jesus foi cura para minha vida e pode ser cura para sua vida também. Então, o meu relacionamento com Deus é basicamente esse. Eu vivi muitos desafios, vivi muitas coisas, mas eu entendi que a minha cura vinha do Senhor e que a religião ela poderia me ferir em muitos momentos, em muitos aspectos, porque como a gente falou, a igreja, ela não está acima das mazelas da humanidade, né? Nós somos pessoas e se a gente está inserido na sociedade, as coisas ruins vão acontecer ali também. Mas eu consegui perceber um Deus que me amava e me acolhia e que isso estava acima da religião. Isso estava acima daquilo que eu tinha aprendido de igreja. Isso estava acima de todas as coisas, entendeu? Quando eu olhei para o Senhor e me vi amada, aí a minha vida mudou. E aí eu entrei nesse processo da identidade. Aí teve um momento que eu olhei para o espelho e eu não me enxergava mais. Tipo, alisava o cabelo há 10 anos. Falei, quem é essa pessoa de cabelo liso? Beleza, eu tô tentando ser alguém, mas quem eu sou de verdade, né? Tô tentando parecer algo, mas o que eu sou de verdade? E aí eu comecei a buscar a minha real identidade, entrei na transição, e aí à medida que eu fui descobrindo a minha identidade, eu fui descobrindo quem eu era em Deus, e eu fui me posicionando ministerialmente, espiritualmente, e isso começou a ser tipo uma engrenagem mesmo na minha vida. À medida que eu fui me posicionando em Deus, todas as áreas da minha vida começaram a se unir a quem eu era. Isso, tipo, a arte chegou nesse bolo aí, como uma ferramenta. Deus me criou para quê? Beleza, eu tenho talentos, eu tenho vocações, mas como eu vou utilizar isso sendo quem eu sou em Deus? E aí tudo foi começando a se unir como uma engrenagem só. A Ana falou aqui, revolução. Jesus foi uma revolução na minha vida mesmo, entendeu? Meu Deus. Tudo começou a funcionar a partir do que eu compreendi que eu era em Deus, entendeu? Todas as áreas da minha vida começaram a corresponder a essa compreensão, entendeu? De quem eu era no Senhor. E você fez um comentário aí, eu acho que é muito relevante, porque você falou que isso aconteceu, essa dificuldade de conhecer Deus dentro do próprio processo religioso, né? E, assim, de vez em quando eu converso com pessoas que dizem que não querem mais ir à igreja porque elas estão decepcionadas e se entristeceram, né? Então, é possível a gente estar dentro do ambiente eclesiástico e acabar não vendo Deus, mas Deus é maior do que todo o processo e Ele quer se revelar. A igreja, ela é uma ferramenta para a manifestação da glória de Deus e ela tem batalhado, né? Nós, né, que somos igreja, que fazemos igreja, que ministramos ali, temos batalhado, né, para conseguir tornar viável isso para as pessoas. Mas nem sempre as pessoas conseguem ver por conta da construção delas. Mas é importante frisar: Deus permanece grande, permanece amoroso, permanece fiel, permanece querendo adotar, querendo abraçar, querendo cuidar.
E se alguém que está assistindo esse vídeo, seja ao vivo ou depois gravado, estiver ouvindo esse depoimento, né, e se identificar com a história da Áurea, é importante você entender que ela se encontrou com Jesus Cristo de verdade. Foi além da religião, foi além das ministrações, foi além do churrasco, foi além do encontro. Você nessa época já cantava, né, Áurea? Então, eu trabalhei muito tempo com o Ministério de Louvor, né? Eu sei a dificuldade que é essa questão de você estar ministrando e ter toda a responsabilidade de ser espiritual, de ser forte, de orar, né? E eu era daqueles líderes, você trabalhou comigo, né? Perguntava pra galera, vocês oraram essa semana e tal, e a galera, né? Ai, que saudade! eu orei 2 minutos a semana toda, meu Deus! Eu acho que eu vou ler a Bíblia agora. E de toda essa pressão, né? Porque a gente quer qualidade, eu acho que a gente como líder tem que cobrar isso, mas muitas vezes as pessoas estão ministrando, elas estão no altar, mas elas não estão bem. Elas estão lá para manifestar a grandeza de Deus para outras pessoas no ministério, mas elas não estão bem. E elas acham que elas têm que esconder isso. E eu queria dizer que você que está ministrando na sua igreja, que você não está bem, se você precisa de ajuda, você precisa pedir ajuda. Você precisa procurar o seu líder, procurar o seu pastor. Tem um pastor aqui acompanhando, né? E ele pode confirmar isso. Procure o seu pastor, marque com ele para conversar. Abra o seu coração, fale para ele dos seus problemas, peça ajuda, peça oração. Ele vai orar junto com você. Ele vai poder desmistificar esse processo religioso junto com você. Peça ajuda. Não fique sozinho, nem suma da igreja achando que a igreja não respondeu o que você queria, porque a igreja está pregando o evangelho, mas você precisa se conectar com o Senhor, não apenas com a igreja, não apenas com o serviço ministerial. Eu lembro de uma mensagem que você me procurou depois e falou assim, eu preguei sobre serviço ministerial, você falou assim, cara, quebrou a cabeça. E eu me lembro que naquele dia... Fala. E com isso, você acaba respondendo o início da tua pergunta. Por que a gente tem que insistir na igreja, mesmo sabendo que tem tanto problema lá? Tem muita gente que desistiu, né? E tem muita gente que me pergunta como que eu consigo permanecer na igreja. E assim, é claro que a gente tem a consciência de que a igreja é feita de pessoas e que a gente encontra muitos problemas lá. Mas essa necessidade de acompanhamento, isso é essencial, sabe? Ao longo desses anos, eu venho sendo acompanhada. Todo lugar onde eu vou ministrar, onde eu vou compartilhar, as pessoas sabem que eu sou ovelha de um pastor, Pastor Walker. Um beijo, te amo. Nunca me senti desamparada, sabe? Tanto no sentido pastoral, quanto no sentido de liderança. Inclusive, esse dia da tua palavra sobre serviço me marcou muito, e eu lembro muito dessa palavra. E para mim, comunhão, igreja, é isso, é norte. É onde você recebe o teu direcionamento de para onde você vai. E é importante a gente deixar claro que assim, a comunhão é importante. Nós não estamos diminuindo a igreja. O que a gente está dizendo é que o nosso relacionamento com Deus está acima da igreja. E a comunhão com a igreja é um dos aspectos da nossa vida onde o relacionamento com Deus interfere. Começa no vertical e se amplia para o horizontal. Isso aí eu aprendi contigo. Então, assim... É verdade. A gente não tem como fugir da comunhão. É na igreja que eu recebo norte, é na igreja que eu sou orientada. Inclusive, eu vou até contar uma experiência bem rapidinho aqui, aproveitar que o pastor Walker está assistindo essa live, e eu me lembro como se fosse hoje, do momento em que eu percebi que Deus estava me direcionando a voltar para casa. Eu estava na missão e Deus começou a falar que era o momento de eu voltar. E eu me lembro de ter voltado de férias em dezembro e ter procurado o pastor Walker para conversar. E eu falei assim, pastor, Deus tem direcionado e tal, é o momento de vir embora.
E o meu desejo, porque eu tava com muita saudade de casa, da minha família, da minha igreja. A minha vontade era nem voltar das férias, entendeu? Era já ficar em casa. Porque eu tava sentindo muita falta. E tudo que eu queria era entrar naquele gabinete e meu pastor falar assim, minha filha, vem embora! E eu lembro que ele falou pra mim assim, olha, até quando você se comprometeu a ficar? E eu falei assim, eu me comprometi a ficar até agosto. Você se lembra disso, Felipe? Lembro. Eu me comprometi a ficar até agosto. Isso era dezembro, tá? De dezembro para agosto. Aqui, ó. Mó tempão. Ele falou assim, então você vai voltar lá e você vai ficar pelo tempo que você se comprometeu a ficar. Por mais que eu queira muito que você volte, eu preciso que você saia e dê as portas abertas por onde você passar. Aleluia. Cara, excelência. Aquilo ali foi uma aula. Então, assim, você entende a importância de você ser liderado, de você ter um pastor, de você ter um líder? E aí eu lembro de sair desse gabinete feliz, mas arrasada, porque tem que ficar longe até agosto. Queria ficar em casa. Mas entendendo que, cara, esse é o direcionamento de Deus pra mim. É assim que eu vou fazer e eu vou caminhar em obediência, sabe? E aí, quando eu conversei com você, conversei com a Aline, aquilo que vocês falaram veio de encontro àquilo que o pastor tinha me orientado no gabinete. E eu falei, amém. Cheguei das férias lá na base missionária, conversei com o meu líder, falei, olha, é isso. É o momento já de eu voltar, mas eu me comprometi com você de ficar até agosto, eu vou honrar com a minha palavra, porque eu fui ensinada assim. E aí, isso virou uma chave. Eu lembro que a minha última turnê foi em Fortaleza. Ele me mandou até para o Nordeste, que ele ficou com medo. Falou, vou mandar você para o Nordeste, que eu tô com medo de você estar em São Paulo, de você pegar suas coisas e voltar para casa. Vim embora antes. Passei 4 meses em Fortaleza de castigo, mas foi um tempo que eu fui muito tratada. E aí, não deu outra. Quando chegou o momento de eu vir embora, eu vim e eu deixei portas abertas atrás de mim. Tanto é que eu vim embora em 2015. 3 anos depois, o Azusa começou e se lembraram de mim lá. Falaram, poxa, a Áurea. Talvez se eu não tivesse caminhado em obediência, se eu não tivesse honrado a minha liderança, talvez a minha história seria diferente. Então, assim, eu trouxe isso, essa história, na verdade, é uma entre muitas vezes em que eu fui direcionada, em que eu recebi um norte pela minha liderança, pelos meus pastores. Não só assim, tete a tete no gabinete, mas às vezes pedir uma confirmação de Deus a respeito de algo, sentar e receber uma palavra, falar, é isso. Sabe? Glória a Deus. Então a gente não pode ignorar a importância de estar plantado, estar em comunhão, receber um norte, receber alimento. Isso na minha vida é essencial. Eu não abro mão de ter liderança, de ter a quem me submeter, de ser pastoreada, sabe? Isso é essencial. Elias, te amo. Ele colocou aqui um trecho da música que eu canto no final do musical. O Espírito Santo escolheu. Saudade, amigo. Te amo. Mas assim, isso foi só pra lembrar que é importante você... Não adianta, cara. E uma coisa que, quando eu fui pra missão, Deus falou muito forte no meu coração. Eu posso te mandar para qualquer lugar do país e do mundo, se você estiver plantada. Você não tem como gerar fruto em nenhum lugar se você não tiver raiz, se você não estiver plantado em algum lugar. Então, isso foi algo que mudou a minha vida e eu amo muito a minha igreja, eu honro muito os meus pastores e eu dou muita importância para isso. Onde eu passo, onde eu vou. Cara, eu sou ovelha do pastor Valque, pastora Valéria, eu faço parte de uma igreja, eu tenho líderes. Eu estava até conversando com o Marnix. Beijo, Marnix, beijo, Andréia. Não sei se eles estão aí, mas são meus líderes hoje. Eu vi ele passando aí. E aí eu até falei pro Marnix essa semana que, cara, eu não posso reclamar, porque o que eu mais tenho é líder. Porque eu tenho vocês, tenho Feli, Aline, tenho, sabe, a gente, graças a Deus, tem muito apoio, muito suporte, e isso é essencial. Ninguém chega a nenhum lugar sozinho, sem orientação, e eu respeito muito a unção que flui da vida de vocês. E o fato de hoje eu ser uma pessoa posicionada, entender quem eu sou em Deus, tem muito a ver com isso. Com a minha submissão, com a obediência, de entender que eu preciso me submeter a uma visão, sabe? Isso é essencial em qualquer ministério.